Olá, bom dia ou boa tarde, né, pessoal? Quem eu não almocei ainda é bom dia, mas quem já almoçou, boa tarde para vocês aí, pessoal. Graças a Deus, obrigado por vocês estarem assiduamente, né, visualizando os meus vídeos, né, acompanhando o estudo, né, da expansão da nossa consciência, né? Porque precisamos expandir, pessoal. Precisamos entender como a gente vai funcionar aqui nessa realidade. Entende? Precisamos entender isso, porque existe a mar, a armadilha, né? Existe laço aí que a nossa consciência pode cair e podemos estar o quê? Pensando que estamos conectados com a espiritualidade, mas estamos nos afastando dela, né? Um dos laços que é preparado pela Matrix é a religiosidade aí, pessoal. É os grupos religiosos, entende? Por quê? Porque eles não entendem que a, essa conexão com a espiritualidade é a nossa consciência que tem que ter com o nosso Deus. Entende? Eu estava vendo agora pregações de diferentes grupos, né? Grupos aí evangélico, católico e tal. Nossa, pessoal, você entende por que essas pessoas não estão sendo dirigidas pela espiritualidade? Porque escrito está na Bíblia, pessoal. Escrito está lá na Bíblia, falando lá que oh, todo ensinamento é para nossa consciência, a salvação é para nossa consciência, né, sabe? Tudo é para nossa consciência lá, porque Deus está falando ali com a nossa consciência, entende? Tem o ensinamento todo da Bíblia, é por isso que alguns ficam falando né, que a Bíblia não serve para nada. Como assim não serve para nada? Se ela tem ensinamento morais, coisa, por que a Bíblia tem esse ensinamento morais? É para quem? É para resguardar a sua consciência. Entende? Se a gente não atenta para essas coisas que a Bíblia está ensinando ali, morais, essas coisas, a gente, vamos viver agora. O que é que vai acontecer com a consciência dessas pessoas, pessoal? Por que o mundo está assim? Entende? Porque não tem reparado isso, não tem colocado isso como uma prioridade, porque a prioridade do ser humano é com a consciência dele. É ele em se conectar com esse Deus para saber verdadeiramente o que é que ele veio fazer aqui. Está alinhado a esse Deus, entende? Aí você não vai estar pecando, aí você vai estar sendo dirigido por esse Deus, por esse Espírito, entende? Espírito Santo, pelo Deus interior, sabe? Vai estar sendo dirigido por isso. Então, é isso que acontece, pessoal. E as pessoas não se atentam. E eu fico impressionado é que são pessoas de grupo religioso, pessoal. Não sabe. Foi por isso que meu amigo aqui veio aqui. O que é consciência aí? O que é a expansão da consciência? Pessoal, se você não sabe o que é expansão da consciência, você tá no grupo lá da igreja e tá lendo a Bíblia e você tá lendo errado. Porque a Bíblia está falando ali para você expandir mesmo, já para ter essa consciência, para não cometer esses erros. E aí você é um cidadão que já está muito tempo na igreja e não sabe o que é isso? Entende, pessoal?
é isso que eu falo. O que é que esses pastores estão ensinando? Esses pastores não estão sendo dirigidos pela espiritualidade. Não está. Entende, pessoal? E aí, nossa, pessoal, pessoas cometendo várias coisas e depois vem, bate aquela. Você já viu falar consciência pesada? A pessoa fica com consciência pesada. Por quê? Porque não está sabendo administrar a consciência dele. Não está sabendo, né? Não tem ensinamento. A Bíblia ensina sobre isso, mas não tem ensinamento sobre isso. Entende aí o que? A consciência pesa faz. E é muitos aí. E alguns dessas pessoas aí, desses líderes que estão na igreja, já a mente já está cauterizada. Já perdeu a sensibilidade. Aquilo que eu falei no outro vídeo é a sensibilidade aflorada. Eles se tornaram pessoas insensíveis. Não tem mais sensibilidade. Então, comete coisas erradas, né? Até com outras pessoas, roubam outras pessoas, enganam, mente para outras pessoas e ele não sente nada. Por quê, pessoal? Ali a mente já cauterizou, ele já está afastado totalmente do Deus interior. Entende? É uma pessoa que não tem mais sensibilidade, não tem mais temor de que ele pode ser punido, entende? Então, tem muitos já assim. Já foi. É, por isso que eu venho falar aqui o meu tema hoje, para a gente ter cuidado de não acontecer isso com a gente. Entende? É, o tema de hoje, né? Eu acho que você já ouviu falar, mas ainda não viu explicação sobre isso, né, pessoal? Que é o quê? O que é o acusador divino? Você já viu esse tema, pessoal? O que é o acusador divino? Aí eu faço uma pergunta, né? Por que temos que conhecer a nossa consciência? Isso às vezes acontece, pessoal, porque a gente tem pessoas que não sabem que ela tem uma consciência. Ela não sabe que é uma consciência. Tem pessoas que não sabem se tem uma consciência. Entende? É isso. Por isso que eu estou falando, você não é o corpo, você é a consciência. E você tem que cuidar dessa consciência. Entende? Não interessa a você. Se você é preto, pobre, rico, mulato, se você é estrangeiro, se você não é. Não interessa. Você é um ser humano e tem uma consciência. Entende? A consciência está dirigindo esse seu corpinho aqui nessa realidade. Então, você tem que ter conhecer a sua consciência para você cuidar dela, saber como ela funciona. Por quê? Ela tem uma parte que pode acusar você, de acordo com o que você cometa nessa realidade. Você lança essa energia. Então, de acordo com o que você faz aqui, essa sua consciência pode acusar-nos. Então, temos que conhecer ela, como ela funciona, para a gente saber como nos comportar para que ela não venha acontecer isso, pessoal. Principalmente vocês que estão assistindo meu vídeo, que estão estudando sobre essa expansão da consciência, precisamos conhecer como a consciência funciona. Entende, pessoal? Você sabe como essa consciência funciona? A gente não vê essa consciência. A gente percebe que a gente tem uma consciência que percebe tanto a nossa vida externa quanto a vida interna. A gente só sabe disso, né? Porque a gente faz essa avaliação. Mas isso é a consciência, entende? E precisamos cuidar
dessa consciência, conhecer ela e saber como é que funciona, qual é a instrução para que essa consciência não seja contrária a gente, entende? Seja ao nosso favor. Então a gente tem que analisar tudo isso. É por isso que eu coloquei. Por que temos que conhecer a nossa consciência? É uma pergunta, né? O que é esse acusador, pessoal? A primeira pergunta é: o que é esse acusador divino? Divino? Nossa, entende? A gente precisa entender essas coisas, né? Mas aqui a gente tem tempo, a gente é eterno, a nossa consciência. Então vamos aprender isso aqui, para que a gente saiba se colocar aqui nessa realidade, a nossa consciência, entende? É preciso conhecer isso. Então, vamos saber o que é esse acusador divino? Aí ele fala, o que é o acusador divino? Ele fala, acusador divino é uma instância da nossa consciência e um poder implantado em nós para avaliar e ajustar moralmente os nossos atos, nossos pensamentos, nossos planos e opiniões. Então, pessoal, você entende agora o que é esse acusador divino? Acusa, pessoal. Acusa. Se a gente não tomar cuidado, não saber disso, a gente comete coisa que depois a gente fica... Por que a consciência fica pesada? As pessoas sentem. Entende? Aí dizer, você está com a consciência pesada. Por quê? Ele fala que é esse acusador. Ele fala que o acusador divino é o quê? É uma instância. Então, é uma instância da nossa consciência. Então, na nossa consciência tem essa instância que ela vai fazer o quê? Ela é uma instância e um poder implantado em nós. Então, foi implantado por Deus, né? Para nos avaliar. Então, avaliar o que a gente está fazendo. Essa nossa própria consciência faz isso. Avaliar e ajustar, porque ela vai fazer uma avaliação para que você se ajuste moralmente aos nossos atos. Então, os nossos atos têm que estar alinhados com essa essência divina que é a nossa consciência. Porque quando a gente não está aliado a essa essência divina, a gente está cometendo pecado, pessoal. Entende? Então, a gente tem que estar alinhado com essa essência divina. Porque na própria consciência, né, que foi implantada na gente, ela tem uma instância aonde ela faz essa avaliação. Avaliação do que você fez. Você, na hora que vai dormir, você não pensa se como foi o seu dia, o que você fez? Então, ali a sua consciência avaliando tudo. Então, avaliando o que você fez aqui e avaliando como você está se sentindo. A consciência vai fazer isso. Não tem como, porque ela tem essa instância, né? O qual, aonde nessa instância, pode ser o acusador divino. De acordo com aquilo que você fez, pode ser, vai acusar você. Entende? Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai fazer aqui. Entende? Nessa realidade. A nossa consciência, ele diz, ajustar moralmente nossos atos. Então, você vai ter que se ajustar. Nosso pensamento, então, você não pode estar pensando besteira, pensando mal. Então, vai ajustar o seu pensamento. Nosso plano, então, vai ajustar. Seu plano tem que estar de acordo com o plano da sua essência. Então, essa instância vai ajustar isso.
e a sua opinião. Então, vai ajustar como agora você vai pensar, vai, sabe? É isso que tem que acontecer. Entende? Senão essa consciência fica lhe acusando. Então, quando a pessoa está afastada do propósito de vida dela, ela está afastada, muito afastada, a consciência começa a acusar ela, para que ela volte para o eixo. Entende? Ela volte para o plano que Deus preparou para ela. Então, é por isso que às vezes a pessoa cai em depressão, cai, fica mal, não sente mais prazer pelas coisas. Por quê? Ela está afastada do ser divino dela, que quer guiar ela. Entende? É isso que acontece. Aí o que é que ele fala mais? Assim, a consciência é aquela voz interior que impele a pessoa a fazer o que ela considera correto. Então, é a intuição. Então, por isso que eu estou dizendo, o caminho do meio é o caminho da intuição, pessoal. Eu faço meus vídeos aqui, minhas coisas, é tudo na intuição dessa espiritualidade. É por isso que o irmão e a irmã disse, nossa, você é totalmente diferente assim do que dos outros o que estão falando. É totalmente. Eu fico tentando achar um assim que está falando com você. Por que eu sou diferente? Porque eu não estou seguindo o pensamento, por exemplo, um pastor. Ah, eu tomei hermenêutica, eu tomei lá, eu aprendi lá no convento, eu aprendi tal, não sei o quê. Ele aí aprende aquilo copiado e fica passando para os outros. Aqui não é assim, pessoal. A minha pensamento, o que eu passo aqui não é assim. É seguindo essa intuição, é seguindo essa voz interior, né, que ele fala, que impele a pessoa a fazer o que considera correto. Então, eu estou seguindo essa voz. Eu não estou seguindo como um pastor está ensinando, como não estou seguindo isso. Entende? Então, aquele que. Aí ele fala, assim a consciência é aquela voz interior que impele a pessoa a fazer o que ela considera correto, o que a consciência considera. Então, ela vai lhe ajustar, entende? Se você está fazendo coisa errada, ela vai. É o acusador divino, ela vai acusar, ela vai trazer naquilo a sua consciência para que você ajuste. Você faça uma vez, não, não está correto aqui, não. Eu preciso andar assim agora. Então, ele tá fazendo aquilo, é por isso que vem aquelas acusações. Para que você tome consciência, porque se não tem essa acusação, você anda a sua vida a lolé. É o que já aconteceu com algumas pessoas que já perderam a sensibilidade ou já cauterizaram a sua mente, né, a sua consciência, está cauterizada, que não está sendo mais dirigido por esse ser divino. Ela está sendo dirigida pelo ego dela. Então, ela está igual um cavalo desgovernado, vai cair na ribanceira, entende? Então, não tem uma rédea. A rédea é o espírito que está guiando você. É essa consciência, é essa voz interior. Entende? Que tem que estar dirigindo aqui, ó, a sua consciência. Se não você cauterizar essa consciência ou perder a sensibilidade, você está desgovernado. E tem um bocado de pessoas agora desgovernado aí, pessoal. Entende? Já pensou um carro desgovernado? Um cavalo? O que é que vai acontecer? Ele vai cair na ribanceira. É o que está, às vezes, acontecendo com muitas pessoas. Então, precisamos dessa conexão para ouvir essa voz, esse direcionamento. Entendeu, pessoal? Aí ele fala, por isso a nossa consciência sempre
nos impele segundo o desígnio divino, né? Por isso que a consciência sempre nos impele a seguir o desígnio divino. Ele fala, por isso deve ser o nevo central de nosso ser que rege o valor moral intrínseco de nossos atos. Então, essa consciência, né? Ele fala que tem que ser o desígnio divino, que deve ser o nosso nevo. Nevo? Nevo é aquilo que fica no centro, né? Para dar o molejo do corpo, né? Do joelho, o nevo. A gente tem, antes do osso, tem um nevo, né? Então, é para dar a flexibilidade, o molejo. Então, ele diz que tem que ser o nevo central de nosso ser, que rege o valor moral intrínseco de nossos atos. Então, a consciência é esse nevo central que vai regir a nossa moral, né? Intrínseco nos nossos atos. No que a gente vai impelir aqui? Então, se você se conecta com a sua espiritualidade, seu ser divino, e você deixa ser guiado por ela, você está andando no caminho certo. É o caminho do meio. Esse é o caminho. Você vai ouvindo a intuição, você vai fazendo, entende? E ali aquilo você vai sentindo mais leve, você vai sentindo que você está no caminho certo. Entende? Não é como você ir para um grupo religioso, estou no caminho certo. Alguém chega lá, coloca, não, aqui é o caminho certo. Se você sair da igreja, você está fora do caminho. Né? E tem pessoas que a consciência dela, ela pensa isso mesmo. Por isso que quando sai da igreja, os meus amigos todos meus dizendo, eu estou afastado de Deus, eu estou afastado da igreja. Entende, pessoal? Porque ele tem essa concepção. E não é isso. O afastamento é outra coisa, é da sua consciência. Aí ele fala, assim, se o homem comete erro, a sua consciência não deixa em paz. Então, a gente já experimentou, né, pessoal? Principalmente a gente que andou aí nos grupos religiosos. Às vezes a gente já cometeu muitos erros. Você vê que o que é aquilo? A consciência começa a acusar a gente para que a gente não faça mais aquilo. Elevando aquilo à sua consciência. Então, ela faz o quê? Quando você erra, a sua consciência não deixa em paz. Então, você não tem paz. Né? Aí ela fala, porque ela está lembrando que você fez. Por isso muitas pessoas relatam que quantas vezes, quando fez uma coisa que não estava alinhado com seu ser divino, não consegue dormir direito. Então, ele falou aqui que tem pessoas que já relataram, né? Muitas pessoas, eu não consigo dormir direito, nossa, eu não sei o que é uma coisa, fica tirando a paz dela. O que é isso? É a consciência dela acusando, para fazer com que ela se alinhe. Ela veja onde ela está errando. Entende? Ela está cometendo algum erro, e às vezes até o erro de quanto mais você se afastando da sua consciência. Então, a sua consciência está chamando você para o nevo central. Ela está chamando você para o eixo. Entende? E isso é o quê? É o ajuste que ela está fazendo. Então, para você se tocar, é por isso que vem esse acusador divino. Para que você reconheça ali que você não está no caminho certo. Entende? Então, essa é a instância que a sua consciência vai fazer. Muitas pessoas relatam isso. Ele diz que muitas pessoas relatam, não conseguem dormir, pessoal.
Não é fácil, né? Tira a paz da pessoa, né? Aí ele fala, como é que se diz? Aliado com seu ser divino, não consegue dormir direito. Ele fala, isso é a consciência cobrando para você se retratar com a sua consciência. Por isso devemos estar sempre aliado com o nosso ser divino, que é a nossa consciência. Então, a gente tem que estar alinhado para saber o que é que a gente vai fazer aqui mesmo. Entende? Então, a Bíblia é recheada dessas instruções para a nossa consciência. Ela está recheada. Para o quê? Para dirigir a nossa consciência aqui nessa realidade. Entende? Foi por isso que a Bíblia está aí. Foi por isso que Cristo usou a espiritualidade, né? Cristo usou os discípulos para que eles deixassem escrito para que a gente observasse isso. Aquele que está conectado com a espiritualidade tem que observar o que foi escrito ali na Bíblia. É por isso que alguns falou aí que não serve para nada. Eu estava ouvindo até, pessoal, nas redes sociais aí, pessoas falando bobagem, porque ela não sabe, porque ela quer viver na bandagem, ela não quer ter uma direção, não quer ser guiada pelo Espírito. Aí diz que agora porque viu que tem algum erro na Bíblia, agora pronto, não presta mais nada. A gente não vai olhar mais para a Bíblia, não vai examinar ela para ver o que é que tem de verdade ali para a gente colocar na nossa vida, na nossa essência. E tem muitas coisas ali de instruções para nossa consciência. Eu vou mostrar aqui a vocês os versículos. Você vai ver. Porque a salvação é para nossa. Ele não entende que a salvação é. Aí, porque, não, tá errado. Aí viu lá que o pastor, o padre, tá tudo errado. Tá tudo errado. Que não sei o quê. Não é assim, pessoal. Entende? A gente precisa avaliar. Por isso que meus vídeos aqui, eu pego vários assuntos para que a gente tire a essência da verdade. Essa essência da verdade vai servir para a expansão da nossa consciência. E quanto mais a gente expande, pessoal, a gente tem uma responsabilidade grande. Entende? A nossa acusação cresce mais ainda. Esse acusador divino vem com mais força ainda, porque você tem conhecimento agora. Você está expandindo a consciência, então você está tendo responsabilidade. Entende? É isso que as pessoas às vezes correm. Quando ela vê aqui meus vídeos que é expansão, ela corre porque ela não quer expandir a consciência, quer continuar no ego lá, mas a consciência um dia dela vai cobrar isso dela para que ela se chegue ao ser divino dela. Porque esse é o plano de Deus. Entende? Entende agora o plano de Deus? Que é? Aí ele fala... ele fala assim... Por isso, muitas pessoas relatam que quando vês uma coisa não está alinhada com seu ser divino, não consegue dormir direito, né? E isso é a consciência cobrando para que se retrate com sua consciência, seu ser, né? Sua essência. Por isso devemos estar sempre alinhado com o nosso ser divino, a nossa consciência, a nossa essência, né? Aí ele fala, assim a consciência é um órgão, não é um órgão físico que se pode ver, operar ou transplantar. Mas mesmo assim, ela existe e está presente nas nossas vidas de cada um de nós. Entende, pessoal? Então, a consciência não é um órgão. Aonde a gente pode ver essa consciência? Por isso que os médicos eles estão perdendo de
estudar sobre isso, pessoal. Porque ele cuida só daquele que ele está vendo que ele pode transplantar, que ele pode manipular, entende? É isso que ele trabalha. Por isso que eu falo, os psicólogos não estão trabalhando com o homem inferior, o homem da carne. Está trabalhando na consciência. Por quê? Essa consciência é feita de palavras, sabe, de atos. Então, se você vai para uma consulta com um terapeuta psicológico, para você ser orientado, você está orientando quem? A sua consciência, porque é ela que dirige o corpo. Então, se ele consegue mudar o pensamento dessa consciência, essa consciência vai mudar o comportamento dela. Não tem outra, pessoal, porque quem dirige o veículo? É o veículo que dirige o homem ou é o homem que dirige o veículo? Entende? O homem entra no carro para dirigir o veículo, para designar, eu vou para tal lugar, pega o carro e dirige. É a mesma coisa. Então, nosso corpo é um veículo. O motorista é a consciência. Deu para entender agora? Deu para entender porque nos meus vídeos eu sempre falo que a gente não é o corpo? O corpo só é um veículo que a nossa consciência está dirigindo. Então, é essa consciência que Deus quer mudar. Deus quer ter relacionamento com essa consciência. Deus quer dirigir essa consciência, porque ele dirigindo essa consciência, ele vai dirigir o veículo. Entende? Ele vai estar assim como eu peguei o Uber, né? Aí o cidadão do Uber, ele colocou lá como é que se diz? O negócio eletrônico, né? Que mostra o caminho. Aí vai falando assim, vá para a direita, vire para a esquerda. Eu peguei o Uber, eu tô vendo lá, né? É uma voz assim de uma mulher, vá para a direita. Aí o cara dele, agora entre assim. Então, como é que se chama aquele aparelho que coloca, né? Que vai dirigindo o caminho do motorista, né? Então, o veículo é o corpo, né? Você é a consciência, mas tem uma voz nessa consciência que quer dirigir você. Ele disse, não vá para a esquerda e nem para a direita. Fique no caminho do meio. Entende, pessoal? Então, eu fiz essa analogia quando eu entrei no Uber, né? Eu pedi o Uber, né? Para mim, minha filha, né? E aí eu vi que o cara do Uber, ele botou assim no painel dele lá a direção que vinha levar para minha casa, né? E aí cada rua que entrava, aquela voz falava, vá para a esquerda, pegue agora o caminho direto, sabe? Ia falando. Então, é assim, pessoal. Deus é essa voz, essa voz dessa consciência está dirigindo a nossa consciência para que a nossa consciência dirige o nosso corpo, o nosso veículo, os nossos atos aqui que a gente vai ter nessa realidade. Entende? É isso. É tão simples de entender, mas você tem que entender como é que funciona. É a pergunta que eu coloquei lá. Por que temos que conhecer a nossa consciência? Por quê? Porque a gente tem que saber como é que ela funciona. Qual é o caminho que a gente tem que andar? É o caminho da intuição, é o caminho do meio, ouvindo essa voz interior, sabe? Ela nunca falha, essa intuição é que vai guiar a gente. Você não tem que ser guiado por um pastor, por um líder. Não, você não tem que ser guiado por isso. É a sua voz interior. Você pode ouvir ele. Você pode ouvir. É como as pessoas aqui estão me ouvindo. Você pode me ouvir. Mas vê se eu estou na direção da espiritualidade. Entende? O que eu estou falando está
batendo com o seu ser, com a sua consciência. Veio até uma irmã aqui, né? Uma amiga minha, ela confessou, nossa, irmão, eu quando eu estava vendo o seu vídeo, algo ficava me falando bem forte assim no meu coração, que você estava falando a verdade. Eu digo, foi mesmo, irmã? Eu digo, foi. Sempre quando eu lá seu vídeo, algo batia no meu coração dizendo que você estava falando a verdade. O que é isso, pessoal? É que eu estou passando algo da minha essência. Eu estou sendo dirigido por esse caminho, por essa voz interior minha, o qual vai ressoar em você, que isso é verdade. Entende? Então, aquele que está na verdade, pessoal, ele não precisa provar nada que está na verdade. É só ele ser ele mesmo. É só ele ser autêntico. Ele só é ser ele ser mesmo. As pessoas vão sentir essa verdade em você. Entende? Foi isso que aconteceu com ela. Ela veio me confessar baixinho, né? As pessoas sempre confessam isso, veio me confessar baixinho. Eu estava entendendo o que ela estava falando. Eu disse, não, eu entendo, eu sei o que você está falando. É normal, é a verdade que está em você. Não é a minha verdade. O que eu estou falando aqui não é a minha verdade. É a verdade do ser que está na consciência, o qual bate com a verdade. Porque o espírito está dirigindo a consciência. Então, é isso que você vai ver se um pregador está sendo dirigido por essa voz interior, por esse ser interior que está na consciência, que é o Deus que dirige a gente. Entende? Você vai perceber se esse pregador está alinhado. É o que ele fala aqui, que por isso devemos estar sempre alinhados com o nosso ser divino, com a nossa consciência superior, né? Que é esse ser divino. Aí ele fala, assim a consciência não é um órgão físico, é por isso que não é, que pode ver, que pode operar ou transplantar. Você não pode mudar uma consciência, entende? Mas mesmo assim, ela existe. Ela existe. Todo mundo tem consciência. E está presente na vida de cada um de nós, né? Aí ele fala, por isso a consciência muitas vezes é definido como o acusador divino. Então, muitas vezes, se a gente não está alinhado, vai ser como um acusador para a gente. Aí ele fala, pois ela nos acusa quando fazemos algo errado.